Olá, professor, olá, professora. Seja bem-vindo ao canal Metodologias Ativas. A sua presença é sempre muito importante. Utilizar a cidade como ambiente de aprendizagem, buscar da vida real elementos para preparação e para reflexão em aula, desenvolver atividades diferenciadas em cada etapa do processo de aprendizagem é também uma técnica que estimula a proatividade do aluno e faz com que ele perceba a sua aprendizagem de uma forma muito mais prazerosa e significativa. No programa de hoje, contamos com a presença da professora Tadiane de Amorim. A professora Tadi é doutora em Sociologia Política e professora em diversos cursos de graduação da Unisul. A professora Tadi hoje vai nos relatar uma experiência simples, mas muito significativa, que ela desenvolveu com os alunos de Psicologia. Acompanhe. Olá! Ao iniciar o planejamento da Unidade de Aprendizagem Socioeconomia e Geopolítica para o curso de Psicologia da segunda fase que acontecia na Trajano, no período matutino, eu logo pensei que a cidade seria um grande protagonista no processo de aprendizagem daqueles nossos estudantes. Então o desafio foi colocar esses estudantes em movimento dentro daquela cidade que acontecia enquanto nós estávamos em sala de aula. Nesse sentido, os estudantes foram convidados em vários momentos a ir para a cidade e fotografarem ou problematizarem o que eles viam, o que eles sentiam de estranhamento. Então, uma das atividades que eu vou relatar aqui para vocês foi que eu solicitei que os alunos fossem em grupos, eles foram para a cidade para, com um olhar problematizador, tentar entender, captar algo que causasse uma certa estranheza, uma problematização que eles poderiam fazer. Então, os alunos foram para a rua, eles foram em diferentes espaços da cidade e fotografaram. Depois a gente apresentou cada grupo, selecionou essas imagens e eles foram apresentando essas imagens para todos os colegas, explicando para esses colegas o que naquela imagem causava certa estranheza, o que a gente poderia trabalhar ali a partir daquelas imagens, como é que a gente poderia problematizar aquela cidade que acontecia no momento que nós estávamos em sala de aula. Os estudantes trouxeram imagens muito interessantes. Um dos grupos trouxe imagens de várias pessoas de idosas, como eles estavam ocupando aquele espaço público, sobretudo para jogar dominó, jogar damas. Outros grupos, e daí foram vários grupos que se sensibilizaram com a questão das pessoas em situação de rua e trouxeram imagens que refletiam isso. É parecido com isso, mas não só, outro grupo também trouxe as intervenções urbanas que são feitas, sobretudo em espaços comerciais, para que as pessoas em situação de rua não consigam acessar esses espaços. Então, aquelas grades que são colocadas nas sacadas, que são próximas das marquises, tudo ali para dificultar o acesso das pessoas em situação de rua, de passar a noite ali, ficar um período naquele espaço, que eles estavam problematizando como um espaço público já, os estudantes trouxeram isso. Outro grupo trouxe a questão dos fast foods em locais tradicionais, como no mercado público, foi outra discussão que esses nossos estudantes nos trouxeram. Então, com esses materiais, essas várias imagens que a gente teve e um texto que a gente já tinha colocado para os alunos trabalharem, que é o texto do Pedro Jacobi, intitulado A Cidade dos Cidadãos, nesse texto o autor problematiza quem tem acesso às cidades modernas hoje, quem tem direito a acessar as nossas cidades no cotidiano. Então, essa foi a discussão que nós fizemos. Quem tem acesso à cidade de Florianópolis? Quem são os cidadãos que conseguem estar presentes, vivenciar a cidade? E, claro, com isso a gente vai discutindo quem não está nesse espaço público também, quem são as pessoas que estão alijadas desse espaço público, quem está excluído desse espaço público da nossa cidade. Esse foi esse segundo momento. Com isso, decorrente dessa atividade, nós selecionamos, junto com os alunos, algumas temáticas
que nós faríamos uma outra atividade. Aí sim, uma atividade maior que incluísse pesquisa. Então, a partir dessa problematização dos estudantes, nós selecionamos 3 temáticas. A primeira foi sobre gentrificação. Então, os estudantes, eles foram pesquisar o que é esse fenômeno, né? Depois eles pesquisarem, a gente foi mediando essa discussão em sala de aula com todos os estudantes, discutimos sobre gentrificação. O grupo que optou por estudar essa temática, ele foi em alguns bairros que se gentrificaram em Florianópolis, né? Então, teve 2 grupos que escolheram. Um grupo foi estudar João Paulo, o bairro João Paulo, e outro grupo foi estudar o bairro do Estreito. Eles entrevistaram as pessoas que moravam, moradores antigos desses bairros, né, para explicar um pouco como é que aquele processo de mudança tão rápida, né, que decorrente dessa gentrificação desses bairros, influenciaram no cotidiano da vida deles, né? Então, eles puderam entender como o processo leva a rede de vizinhos, né, se perder, né, para aquelas pessoas. Eles puderam entender como o processo de gentrificação faz com que aquele bairro se modifique, inclusive nas questões financeiras, né, um problema que a gente teve bastante grave, né, sério no João Paulo, a questão do IPTU, que ampliou muito, né, e que leva, de alguma forma, as pessoas a terem que sair daquele bairro, mesmo não sendo a primeira opção delas, né? Então, foi um trabalho bem interessante que esses 2 grupos fizeram. Outros grupos optaram por estudar o que a gente chamou de a cidade do ontem, do hoje e do amanhã. Então, nesses grupos, eles pesquisaram muito história de vida das pessoas que moravam, né, em Florianópolis já por bastante tempo, e eles puderam entender um pouco a perspectiva dessas pessoas, das mudanças que aconteceram na cidade, né? Então, a gente pôde discutir em sala de aula como, para a maioria dos entrevistados, tinha uma ideia de que a cidade sempre era melhor. A gente tem uma ilusão, às vezes, do passado, né, sobretudo na memória dos velhos. Então, a gente foi discutindo toda a questão da memória social também a partir desse trabalho que a gente fez, né? Então, era a cidade de ontem, de hoje e de amanhã. Então, eles entrevistaram essas pessoas, a perspectiva do passado, como eles entendiam a cidade de hoje, essas pessoas que eles entrevistaram, e quais eram as perspectivas que eles tinham para uma cidade do futuro, né? O que essas pessoas projetavam que a gente poderia fazer em termos de políticas públicas para que essa cidade fosse uma cidade cada vez mais inclusiva, uma cidade onde eles se inserissem, todos se inserissem cada vez mais no contexto dessa Florianópolis que a gente vive. Foi um trabalho também bem interessante, 2 grupos fizeram, foi o primeiro contato que os alunos, né, eles são estudantes de segunda fase, tiveram com entrevista, gravaram, filmaram essas pessoas falando, editaram. Então, foram várias habilidades que eles foram ali desenvolvendo também para apresentar essa atividade para nós. E uma outra parte da sala, e essa foi a grande parte da sala de aula, resolveu estudar, intensificar o olhar para as pessoas em situação de rua. Então, foi uma bela surpresa que a gente teve, que a gente conseguiu sensibilizar, e que eles, de alguma forma, já estavam sensibilizados para isso, mas ampliou essa questão dessa sensibilidade para eles olharem essas pessoas que muitas vezes são invisíveis na nossa cidade. Então, eles foram, entrevistaram essas pessoas, discutiram coletivamente como é que eles poderiam fazer. Era um grupo de muitas meninas, muito jovens, meninas de 17, 18 anos. Eu posso ir sozinha numa situação dessa? Eu não posso? Com quem que eu vou? Como é que a gente vai se articular como grupo para a gente estar num local, né, que muitas vezes a gente aprendeu desde sempre a ter medo, a temer, né, a não olhar muito de perto. Então, eles foram, olharam, entrevistaram, viram. Teve um grupo que fez um trabalho muito bacana nos ingleses, participaram de um café da manhã que era ofertado para as pessoas em situação de rua, e foi um trabalho muito interessante porque eles vieram com uma discussão trazendo que tem uma infinidade de histórias de vidas naqueles espaços que eles não imaginavam, né? Então, esse foi o grupo que nos chamou bastante atenção, as pessoas ficaram bastante sensibilizadas em olhar, né? E uma das questões que nos traziam muito os estudantes eram aquelas pessoas que queriam ser ouvidas, né? E nós estávamos ali para ouvi-las. Então, foi um muito bom exercício de escuta, né? O que os alunos aprenderam cada vez mais a escutar o outro, né, desenvolvido nessa atividade. A apresentação dessas atividades a gente também deixou livre, eles podiam optar por fazer em forma de vídeo, eles apresentavam para a sala, né, um vídeo que eles fizeram decorrente desse trabalho de pesquisa, ou eles apresentavam na forma tradicional, né, como muitas vezes a gente faz, usando o PowerPoint e entregando
para o professor um relato escrito. Então a gente teve também essas duas formas. Muitos estudantes ainda não tinham feito a apresentação usando esse recurso do vídeo e foi algo bastante interessante para mim também, como professora, disponibilizar esse recurso. Eu vi que funciona bastante para algumas atividades. Nessa atividade, os estudantes lançaram seu olhar para a cidade, o espaço habitado, né, e puderam problematizar, pensar como essa cidade, esse espaço habitado, é importante na constituição da subjetividade dos sujeitos, né? E essa é uma habilidade central, se tratando sobretudo de alunos da psicologia, né? Então eu trouxe essa atividade para vocês, uma atividade que eu desenvolvi bastante simples, né? Pensando que as atividades simples, elas podem conter, né, podem conviver com uma ampla complexidade, né? Então foi isso que eu quis trazer para vocês, mostrar como em algumas atividades extremamente singelas, né, a gente pode fazer com que os nossos estudantes consigam desnaturalizar seu olhar, problematizar o seu cotidiano. Obrigada. Agradecemos à professora Tade e principalmente a você, professor e professora. Acompanhe, curta, comente no nosso canal. Compartilhe também a sua experiência.